Hoje, quando eu convido alguém para aprender Libras, dizendo que é muito importante para incluir as pessoas surdas na igreja, alguns me respondem dizendo que não tem tempo porque trabalham muito ou porque Libras é muito difícil, e são diversas as desculpas que me dão. Vocês devem olhar para mim e pensar que é fácil para mim falar, afinal, eu já sei Libras. Então, hoje eu quero explicar como e por que eu quis aprender Libras. Olha, eu não nasci já sabendo Libras, não, certo? E não foi fácil para mim, vai ser difícil para você. E eu não comecei porque eu tenho alguém da família que é surdo, ou um amigo. Não, eu comecei porque Cristo nos mandou ir e pregar o evangelho a toda a criatura. Santa Teresa de Ávila, ela fala algo que eu acho muito interessante e eu quero partilhar com vocês. Ela disse que ela queria viver 1000 vidas. E se nessas 1000 vidas ela conseguisse se esforçar e salvar uma única alma, ela estaria radiante de felicidade, porque uma alma no reino de Deus é a coisa mais esplêndida. Então, se todo o esforço que eu consegui aqui no Instagram, no YouTube, ao aprender Libras, a ser missionária e toda a minha vida, eu consegui salvar uma única alma, louvado seja Deus. E eu não estou preocupada com o número de curtidas, se eu vou ser famosa ou ficar reconhecida, não. Eu só quero que o reino de Deus seja propagado. Então, como que eu comecei a aprender Libras, né? O meu tio, ele começou a namorar uma moça, que hoje são casados, mas na época ela era professora no AE, e ela falava muito de Libras, que gostava de Libras. Eu ficava olhando, achei interessante, mas não queria aprender, porque eu achava muito difícil. E numa festa da escola, ela me apresentou os surdos e eu tive ali o primeiro contato e eu fiquei muito impactada porque eu não conseguia me comunicar com eles. E eu lembro que ela estava um pouco distante e ela fez o sinal de obrigado e eu não conseguia entender, e ela fazia, eu não entendia. E um dos surdos estava mais próximo, disse que era obrigado. Então eu fiquei, nossa. Então, quando eu voltei para casa, eu comecei a refletir naquilo, porque eu sou missionária. Esse aqui é o sinal. Significa uma pessoa que fala de Deus para outras. Então, eu comecei a refletir aquilo, né? Se eu sou ouvinte, e é muito difícil que eu escute meu pai ou minha mãe vir falar de Deus para mim, ou então na escola a professora vir falar, ou na faculdade, na rua, não. O normal é que a gente escute falar de Deus na igreja, né? Só. Infelizmente, né? Mas é verdade. Então eu comecei a pensar, né? Se eu sou ouvinte e eu escuto falar de Deus pouco, então e os surdos? Quem que prega para eles? Então, eu pedi à professora, né, o nome dela é Mônica, e o sinal dela é esse aqui, e ela é protestante, mas eu pedi a ela um momento, rapidinho, para apresentar uma música, falar de Deus, e aí ela disse que eu podia ir, né, ela me acolheu. Então, eu comecei a estudar muito, dia e noite, para aprender não, decorar, né. E eu lembro que eu consegui aprender, decorar uma música e falar alguma coisa sobre Deus e também os cumprimentos. E quando eu voltei para a escola, eu reencontrei aqueles surdos que eu tinha encontrado 3 dias antes. E antes eu não sabia nada, nem mesmo o sinal de obrigado, nada. E quando eu reencontrei e eu já sabia vários sinais, eles ficaram surpresos e ficaram falando que era um dom de Deus, porque eu já sabia muitos sinais em poucos dias. Eu lembro que eles gravaram um vídeo, eu tinha no salão antigo que roubaram. E eu lembro que a Mônica também disse que eu precisava trabalhar na escola como intérprete. E eu disse que não queria, porque esse era um dom de Deus, eu não podia usar como trabalho, que tinha que ser voluntário, de graça. Mas quando eu conheci a educação dos surdos, eu fiquei impactada, porque os surdos terminam o ensino médio sem saber ler absolutamente nada. Então, eu queria ajudar os surdos a aprender a ler no encontro da igreja. E eu lembro que na época eu nem sabia que existia a pastoral do surdo, a gente se encontrava na igreja, mas eu não sabia. E no passado foi muito difícil, viu? Eu lembro que a faculdade eu quase desisti, que tinha uma pessoa que começou a inventar calúnias sobre mim para mim não conseguir um emprego. E também eu quase desisti do curso. Eu lembro que eu tentava desabafar com os amigos, mas parecia que ninguém conseguia me entender, eu me sentia sozinha. Eu lembro também de um encontro dos surdos que teve, onde uma pessoa me humilhou e eu fiquei muito triste. Eu fui chorando para a igreja e eu fui conversar com Deus para dizer que eu ia desistir de tudo, que eu não queria mais saber de Libras. E eu perguntava muitas coisas a ele, era um fardo muito pesado. Então Deus me fez lembrar que eu vim não para servir ao mundo, mas para servir ao reino dele. Então, a partir daí, eu entendi.
que eu vim para servir a Deus. Então, eu sabia que eu ia sofrer e eu estava disposta a aceitar as humilhações do mundo, porque o que me importava na verdade é que eu tinha que servir ao reino de Deus. Então, para resumir, hoje nós temos um padre que sabe Libras na igreja, temos o curso totalmente gratuito, temos também a pastoral do surdo, temos a catequese para os surdos, tem a missa interpretada já, e hoje eu trabalho como intérprete numa escola que eu amo muito. E todos os meus problemas sumiram? Não, é óbvio que não. Hoje eu ainda tenho muitos, mas hoje eu sou muito feliz, mesmo sofrendo, porque eu tenho um Deus junto de mim. E é muito importante também vocês saber que esta não é uma missão só da Eleni, não, é uma missão também sua, né, de todos, porque Cristo mandou pregar o evangelho a todos, então nós também temos que pregar aos surdos. E você pode sim aprender Libras, é muito fácil, né? Basta você se esforçar que você vai conseguir. Então vamos